Estamos nessa história de Jacó, estamos em Gênesis 31, estamos seguindo a sequência aqui, a história de Jacó. Na última aula nós vimos como na última etapa do tempo dele em Padã Arã era o local onde a família da mãe dele, né, Labão, o irmão, os outros parentes dele moravam, né? Jacó tinha ido para lá para fugir da ira de seu irmão Esaú e também com o objetivo de conseguir uma esposa. Ele conseguiu 4, mas ele tinha ido para lá para conseguir uma esposa. Nós já acompanhamos essa história, como Labão o enganou. Jacó ofereceu trabalhar 7 anos para conseguir a pessoa que ele amava, né? A mulher que ele amava, que é a Raquel, e Labão aproveitou da vida dele, do desejo dele de ter Raquel, e empurrou a Lia para ele ter que trabalhar mais 7 anos para conseguir aquela que ele realmente amava. Mas na última etapa, então, ele trabalhou 14 anos para conseguir a esposa que ele queria, e depois ele quis ir embora. No meio do capítulo 30, depois dele completar os 14 anos, ele falou com Labão que ele queria ir embora. Então, lembramos que quando ele saiu da terra de Canaã, quando ele fugiu de Esaú, quando ele foi embora, ele teve uma experiência muito forte com Deus. Em Betel, ele teve um sonho, Deus falou com ele, e Deus falou com ele que ele ia cumprir as promessas que ele tinha feito para Abraão, para Isaac, né, para o pai, para o avô de Jacó, e que Deus, né, iria acompanhar Jacó. Eu estarei com você e trarei você de volta, porque Deus foi nesse momento, foi essa a primeira experiência que Jacó teve com Deus. Deus confirmou para ele, passou para ele o legado. É muito interessante que nós temos os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e nós não temos assim registrado Abraão passando para Isaac. Isaac passando, sim, a Isaac foi abençoar os 2 filhos, então ele pensou que estava abençoando Esaú, mas Isaac passou com a bênção dele alguma coisa, mas nós não sabemos como que foram as conversas, de que maneira Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó essa promessa. Mas é muito importante que os pais passem para os filhos naturais e para filhos espirituais também, que uma geração passe para outra. Mas é interessante nessa história de Abraão, Isaac e Jacó, né, dos 3 patriarcas, que quem realmente passou o legado de uma geração para outra foi o próprio Deus. Deus apareceu para Isaac, Deus agora, em Gênesis 28, aparece para Jacó. Então, há um papel dos pais, mas há um papel principal de Deus passar. Deus precisa ser o meu Deus, né? Deus se apresentou para Isaac como o Deus de Abraão. Mas quando Deus apareceu para Jacó, ele se identificou como Deus de Abraão e Isaac. Ou seja, Isaac não era apenas um descendente de Abraão. Deus tinha desenvolvido um relacionamento com Isaac a ponto de Deus se identificar como Deus de Isaac, né? Deus de Abraão, mas também Deus de Isaac. E Deus vai trabalhar muito, vai ter vários encontros com Jacó, e ele se torna também o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então é muito importante a passagem de uma geração para outra, envolvendo principalmente o próprio Deus que se relaciona, o Deus que
que fala, né, pessoalmente com as pessoas. Então, nesse encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas só lembrando que Deus deixou muito claro para Jacó: tudo bem, Jacó, você está saindo, está fugindo. Deus quando Deus apareceu para Jacó, em Gênesis 28, ele não falou: como que você foi fazer uma coisa tão errada, como é que você enganou seu pai, seu irmão. Ele não tratou disso, ele não tratou da razão porque Jacó estava fugindo, mas ele só deixou muito claro: Jacó, eu vou firmar com você a mesma aliança, a mesma promessa que eu firmei com seu pai, com seu avô, estou fazendo com você. Você vai ser herdeiro da mesma promessa. Eu estou validando, eu estou confirmando para você que você também vai ter a mesma promessa. Mas, eu estou em Gênesis, estou lembrando Gênesis 28. Mas, assim, Deus não falou exatamente assim, mas estava muito claramente implícito: você precisa voltar. Você está saindo para buscar uma esposa, tal, mas você precisa voltar. E na promessa de Deus, às vezes a gente até fala assim, é quase que uma ameaça, né? Porque Deus fala assim: eu estarei com você, porque eu não te largarei até que eu complete, até que eu termine tudo que eu pretendo fazer na sua vida para cumprir essa promessa. Então, Deus está garantindo que Ele vai acompanhar, Ele não vai deixar isso para lá, Ele não vai deixar para os erros de Jacó, Ele não vai deixar para lá se Jacó não for fiel à promessa. Ele vai acompanhar. Claro que Jacó tinha responsabilidade dele, mas Deus estava deixando claro: para essa promessa se tornar uma realidade, você está saindo da terra, mas você precisa voltar para a terra. Então, nosso tema hoje é que os 20 anos, claro que Jacó não sabia que seriam 20 anos, mas nós sabemos pela história que Jacó ficou lá 20 anos. Então, os 20 anos chegaram ao fim, é hora de Jacó voltar, é hora de sair de lá e voltar para a sua terra de origem, para a sua terra e a terra da promessa. Então, esse é o nosso assunto hoje. Vamos orar para que nós também saibamos como seguir a direção de Deus, como discernir, porque essa questão de estar na terra, estar fora da terra, a terra é um tema central. A gente sempre fala sobre isso nas aulas, que a terra tem um significado literal, tanto é que está envolvendo o mundo inteiro, com esse conflito até hoje sobre a terra, a faixa de Gaza, mas a terra de Israel, o direito de Israel de estar ali, os conflitos entre Israel e os outros povos, pelo fato de Israel estar ali. Então é algo muito atual, muito presente. A terra de Israel, uma terra tão pequena em muitos sentidos, uma terra difícil, grande parte da terra é um deserto. Então, a terra que não tem, na época que Deus falou com Moisés: fala com o povo que eu vou levar para uma terra que mana leite e mel. Hoje, assim, produz por causa de muito suor, mas não é uma terra tão fácil de tirar sustento, de tirar riquezas de lá. Mas é uma terra que até hoje ocupa o centro, ocupa um lugar importante, né, no plano de Deus e diante até das nações do mundo. Mas a terra também tem um grande significado espiritual para nós, como descendentes espirituais de Abraão. Então vamos orar para que cada vez mais a gente entenda o que é estar fora da terra e quando é hora de voltar e como voltar. Claro que a gente não tem todas essas respostas, a gente não sabe como essas coisas vão acontecer, mas essa história nos estimula muito a pensar, né? Jacó estava num momento em que Deus deixou claro que era hora de voltar. Então, uma das primeiras perguntas é: como saber quando é hora de voltar? Vamos orar. Senhor, tua história que começou
a história da redenção, a história do teu plano, a história do povo de Israel, nossa história como parte do povo redimido. Tudo isso começou há tanto tempo e tem tantas riquezas, tantas lições, tantas coisas importantes para nós entendermos. Que nesta hora possamos ter a tua revelação, ter sabedoria para aplicar isso não só para a nossa vida individualmente, mas principalmente para nós como povo teu, como povo que faz parte também dessa promessa e dessa herança que o Senhor deixou. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós já mexemos um pouco com essa história, mas principalmente nosso foco na aula passada era essa competição, essa briga entre Jacó e Labão. Então, só lembrando, acabei de falar sobre os 14 anos e mais 6, né, que Jacó trabalhou para conseguir uma riqueza, né, uma prosperidade, um sustento, né? Ele tinha trabalhado 14 anos. Como nós sabemos, né, ele foi enganado, então o que ele pensou que seriam 7 anos, né, se transformou em 14 anos. Então, durante 14 anos, ele não recebia salário. Ele, com certeza, ele recebeu alimentação, o que ele precisava, mas ele não recebeu salário. No final de 14 anos, Jacó não tinha nada. Agora, vamos lembrar que Jacó, ele era filho de um pai rico. Abraão era um homem que Deus tinha abençoado muito. E tudo que Abraão tinha, ele deu presentes para outros filhos. Abraão teve 8 filhos ao todo, mas ele deixou a sua herança mesmo, todo o rebanho, toda a riqueza que ele tinha acumulado, né? A riqueza naquela época eram os rebanhos. Nem terra, Abraão não possuía a terra, só o lugar para fazer sepultamentos. Isaac também não era dono de terra, então a riqueza deles, mas era uma riqueza considerada assim, muito, assim, era considerável. A riqueza eram os rebanhos. Aí, por causa dos rebanhos, eles tinham servos, né? Na verdade eram escravos, né? Eles tinham muitas pessoas trabalhando, então eles tinham toda uma estrutura, né, de riqueza. E Jacó, mesmo que Isaac dividisse isso entre os 2 filhos, Jacó tinha direito a uma grande herança. Mas como ele fugiu, ele foi para Padã Arã sem nada, e ele, no final de 14 anos, e isso é uma coisa assim importante para lembrar nessa história, porque Labão tinha explorado. Labão explorou, assim, a gente pensa, né, no engano, né, que Jacó pensou que ia se casar com Raquel, e aí ele vai descobrir que ele ganhou Lia, né, como esposa. Aí ele trabalhou mais 7 anos, mas vamos lembrar que são 14 anos da vida dele. Pelos cálculos, Jacó já foi para lá com 70 anos de idade. Então, assim, ele não era ele trabalhou 14 anos e ele não possuía nada. E isso foi fruto de uma exploração. Na verdade, Labão explorou Jacó. Então, é importante lembrar isso. Então, se nós dividirmos o tempo de Jacó, lá em 20 anos, se dividimos em 2 partes, 14 anos trabalhando para ter as esposas, né? Ele queria uma, mas ganhou 2. Então, 14 anos para isso. E depois, quando ele falou de ir embora, ele falou, vou embora. Ele estava disposto a ir embora. Mas Labão falou assim, não vá, Deus me abençoou muito, porque Jacó tinha trabalhado 14 anos para enriquecer Labão. Labão tinha aumentado muito a riqueza por causa de Jacó. Então, Jacó falou isso e Labão confirmou, não era papo de Jacó.
Labão confirmou, e ele não teria confirmado se não fosse verdade. Então, realmente Labão cresceu muito, por isso ele não queria soltar Jacó. Não, fica mais, fala qual que é o salário que você quer e tal. O que nós imaginamos, especialmente com a proposta de Jacó, então eu fico com os animais que nascerem com listras, com outras manchas e coisas assim. Provavelmente, até onde a gente sabe, isso era algo mais raro. Jacó estava disposto a não tomar, assim, Labão não ia concordar, todos os animais, assim, aqueles que eram mais comuns, serão meus? Não. Tinha que ser algo que ia ser uma pequena porcentagem. Então, Labão pensou que ele ia explorar Jacó por mais tempo. Não, fica aqui mais, porque Deus tem me abençoado, mas Deus está abençoando, e olha só, isso é normal no capitalismo, é normal nas empresas, a empresa vai ganhar milhões, bilhões, dependendo do tamanho da empresa, e quanto que os funcionários ganham, né? Então, isso faz parte de um sistema. Todos os sistemas são assim. Quando tem outros tipos antes do capitalismo surgir, tinha o feudalismo, sempre teve escravos, escravidão. Então sempre tem essa prática que continua até hoje de exploração. E quando Deus abençoa, né, qual deveria ter sido a reação? Afinal de contas, Jacó era o genro dele, ele era casado com as 2 filhas. Labão deveria ter tido o desejo de abençoar Jacó. Quando eles conversaram no final dos 14 anos, Labão falou: fica aqui mais, porque Deus me abençoou por sua causa. Mas essa bênção que Labão recebeu não foi transferido, não foi passado para Jacó. Então veja só como essa situação existia, essa situação toda. Então quando a gente lê a história que vem depois, nós falamos sobre isso na aula passada, que Jacó também foi esperto. Então 2 espertalhões, até então Jacó tinha levado a pior. Labão estava vencendo, estava se enriquecendo, estava aproveitando de Jacó. Então Jacó era, apesar de ser um espertalhão, até então ele estava perdendo essa batalha, essa concorrência. Mas a partir do momento que ele mesmo optou por receber, por ganhar, ser pago com um tipo de animal que era mais raro, ele estava disposto a receber. Não sei qual era o plano original, né, na cabeça de Jacó, mas ele já foi trabalhando, né? Labão começou quebrando as regras, tirando os animais que tinham essas características, para Jacó não conseguir crias com as mesmas características. Então, Labão foi explorando, mas Jacó foi esperto também. Ele foi muito esperto e ele conseguiu. Mas é interessante que tudo isso está no final do capítulo 30 de Gênesis, como Jacó trabalhou e colocou aquelas varas e usou estratégias, usou ardis para conseguir ter vantagem. Mas agora nós vamos ver o capítulo 31 e vamos entender vários aspectos de como essa concorrência, como Deus estava trabalhando e como chegou a um ponto em que realmente ficou claro, pelo relato que vem depois no capítulo 31, quando Jacó fala com Labão, ele trabalhou mais 6 anos, né, dando um total de 20. Então, nesses 6 anos, até difícil imaginar, mas aí fala no último versículo de Gênesis 30, versículo 43. E o homem, Jacó, se enriqueceu. Olha quem está se enriquecendo agora. O homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Então,
ele se enriqueceu muito em 6 anos. Foi algo assim realmente espetacular o que aconteceu. Só que aí, então nós estamos num ponto em que nós vamos ver que é a hora de Jacó ir embora. Mas eu queria deixar muito claro assim, uma coisa que é interessante a gente explorar nessa história. Como é que eu vou saber, né, assim, seja qual for o significado espiritual, mas nós sabemos que Jacó estava num lugar que não era numa cidade, numa região, exatamente assim, o lugar, assim, o último lugar que Abraão, o avô dele, era o Padã Arã, ou Arã, era o lugar onde Abraão tinha parado quando ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Deus chamou Abraão, mas ele foi até um certo ponto e parou, estava lá, ele ficou lá 5 anos com o pai dele, até o pai dele morrer e tal. Então, esse lugar, né, onde era o lugar de onde Abraão deu a última saída, ele saiu realmente do restante dos parentes, só levou Ló consigo, mas ele saiu desse lugar e foi de lá que ele foi na última etapa para Canaã, para uma terra que ele não sabia onde que era. Isaac não foi para lá, mas a esposa de Isaac, a mãe de Jacó, era de lá que ela também saiu. E agora Jacó, ele tinha voltado, né, tinha ido, né, ele nunca tinha estado lá, mas era uma volta em termos de parentes, ele voltou para a terra dos parentes e ficou 20 anos, é muito tempo. E Jacó estava agora, né, nesses últimos 6 anos, ele estava prosperando, ele enriqueceu muito. Então, nesse ponto, a gente poderia perguntar: como que Jacó vai saber que é hora de ir embora? Né? Quando você está ganhando dinheiro, você não quer parar. Quando você está finalmente conseguindo achar o lugar certo e as coisas estão encaminhando, agora sim, agora vai. Como que Jacó iria saber que era hora de ir embora? Porque quando ele trabalhou 14 anos e não ganhou nada, ele falou: agora trabalhei, estou quites, eu já paguei, né, os 14 anos, e aí ele falou: vou embora. Era talvez até fácil, assim, eu vim com esse objetivo, eu consegui, e estou casado, tenho filhos, eu vou embora. Ele não estava bem financeiramente. Mas 6 anos depois, o quadro era totalmente diferente. Ele tinha prosperado, ele tinha aumentado muito. Então, a minha pergunta é claro que não tem assim uma fórmula, um jeito assim. Já imaginou se a gente soubesse, cada vez que acontece isso, esse tipo de coisa, é Deus falando que você tem que mudar, que você tem que... É hora de você mudar de localidade, ou de função, assim, é hora de mudar a sua vida. É claro que nós não temos um sinal claro para isso, porque nós precisamos... Se nós tivéssemos a resposta, tem tantos livros que falam como é que você descobre, como é que você acha o poder de Deus, a chave para você ouvir a voz de Deus. Se tivesse realmente, claro que muitos desses livros vão explicar coisas muito corretas, mas assim, a ideia de descobrir exatamente como ouvir a voz de Deus, tem coisas que ajudam, mas a gente tem que ouvir, a gente tem que realmente saber o que Deus está falando. Mas é interessante a gente notar algumas coisas aqui. Então, eu até coloquei assim, é hora de voltar para a terra da promessa, para a herança de Deus e para o que Deus combinou com Jacó. Né? Esse capítulo, esse momento na vida de Jacó, a gente tem que conectar muito com Gênesis 28. Essa hora de Jacó voltar é um cumprimento do combinado. Assim, Jacó fez um voto depois daquele sonho, em Gênesis 28.
ele fez um voto. Ele concordou com as condições de Deus. Ele prometeu para Deus, sim, eu estou saindo da terra da promessa, mas eu vou voltar. E a promessa de Deus é, eu vou te acompanhar. E você vai voltar. Porque o andamento da sequência, caminhar com o plano de Deus, dependia de Jacó voltar. Jacó não poderia ser um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó não seria o terceiro patriarca se ele continuasse em Padã Arã, prosperando, crescendo, né? Se tornando muito rico, muito próspero. Isso que muitas vezes acontece. As pessoas, por exemplo, no Egito, era um outro lugar onde o povo ficou fora da terra, mas no Egito não tinha essa tentação de ficar no Egito. Depois eles até no deserto, eles até falaram, era melhor voltar para o Egito, que lá pelo menos a gente comia bem. Mas assim, na verdade, quando Moisés foi falar, vamos sair, Deus está nos chamando para ir para a terra que ele prometeu, ele não teve dificuldade de ter adesão, ele não teve dificuldade de ter todo o povo saindo junto com ele. Por quê? Porque eles estavam vivendo na escravidão, eles estavam sendo oprimidos. Então, quando você percebe que você está sendo oprimido, eu falo percebe porque às vezes a gente está sendo oprimido e nem percebe. Né? Nós muitas vezes estamos sendo escravizados não por uma pessoa ou por uma organização, mas nós vivemos uma vida de opressão, num certo sentido, né? Somos abençoados por Deus, nós vivemos em comunhão com Deus, fazemos parte do reino que Deus está edificando, mas neste mundo nós vivemos uma vida de opressão. Quando a gente lembra assim do povo que construía pirâmides para o faraó, construía cidades, então nós lembramos que muitas vezes nós estamos trabalhando para fortalecer um sistema humano, um sistema que é opressor. Então, quando você percebe que está sendo oprimido, não é tão difícil você entender que Deus quer uma mudança. Se chegou a hora, se Deus fala, é para sair, se a gente percebe que nossa vida é uma vida de escravidão, é uma vida de opressão, a gente, não, eu quero sair. Mas assim, eu estou colocando aqui, Jacó, ele estava numa fase muito próspera, né? Como eu li, o último versículo de Gênesis 30, que ele estava crescendo, que ele tinha se enriquecido muito. Mas o primeiro versículo de Gênesis 31 já nos mostra que Deus, ele sabe como, Deus fala, mas Deus vai falar, né, no capítulo 31, nós vamos ver como Deus falou com Jacó, mas antes de falar, Deus permitiu que uma circunstância tirasse a paz de Jacó. Então, apesar da prosperidade, apesar de tudo que estava acontecendo com ele, de bom, ele começou a se sentir perturbado. O que aconteceu com ele? Gênesis 31:1. Então Jacó ele ouviu a conversa, ou ele ouviu conversando, alguém transmitiu para ele, né? Ele ouviu que os filhos de Labão, os cunhados dele, os filhos de Labão, estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai possuía, e do que pertencia a nosso pai fez ele todas essas riquezas. Então os filhos, eles estavam ficando muito invejosos, muito enciumados, e eles falaram assim: de onde que veio toda essa riqueza desse nosso cunhado? O que está acontecendo? Ele está crescendo, a gente não sabe se Jacó chegou a ter mais rebanhos do que Labão, mas eles viram que Jacó, que não tinha nada,
De repente tinha um monte e os filhos de Labão falaram assim, mas de onde que veio isso? Isso veio da nossa família, veio do nosso pai, isso não é certo, né? Eles não queriam que ele prosperasse assim. E, versículo 2, não só os filhos, mas o próprio Labão estava ficando chateado, ele não estava tão amigo. Enquanto ele estava por cima, enquanto Jacó não tinha nada, Labão estava tratando Jacó bem, né? Quando eles foram conversar, né, no capítulo 30, e Jacó falou que queria ir embora, Labão conversou com muita educação. Se você concordar, se estiver bem para você, fique mais, vamos conversar sobre os salários e tal. E durante o capítulo 31, nós vamos ver que Jacó acusa duas vezes, quando ele vai falar com as esposas dele, quando ele fala com o próprio Labão. Jacó diz que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Isso a gente não tem esse relato no capítulo 30. Mas Jacó chega a dizer, já em seguida nós vamos ler, mas Jacó diz para as esposas dele que quando o trato era todos os listrados vão ser seus, aí nascia muito listrado. Aí Labão falou assim, não, muda isso, agora vai ser outra característica. Aí nascia tudo do outro jeito. Então Labão foi mudando, ele era aquela pessoa que fazia o trato e não seguia o trato, como ele fez com o trato de trabalhar 7 anos para Raquel. Labão podia ter falado desde o início, eu não vou te dar Raquel, se você quiser casar com Raquel, você tem que trabalhar para casar com Lia primeiro. Mas Labão, ele era esperto, ele era uma pessoa que não respeitava o combinado, porque ele deu a desculpa depois, não posso dar Raquel, porque a gente não pode dar mais nova primeiro, mas por que ele não combinou isso antes? Então, Labão é esse homem enganoso, ardiloso, e Jacó, ele tem estratégias também, mas nesse capítulo 31, nós vamos ganhar uma outra perspectiva do porquê Jacó foi tão bem sucedido. Mas vamos seguir aqui então. Então, assim, o primeiro ponto o primeiro aspecto aqui de descobrir que é a hora de ir embora, de como é que eu vou saber que Deus quer me tirar daqui e me levar de volta para a terra prometida. A gente pode aplicar isso de várias maneiras na nossa vida pessoal ou coletiva, né? É interessante que as circunstâncias, elas não são suficientes em si para nos mostrar a vontade de Deus, porque eu posso estar indo muito bem nos negócios, ou no ministério, ou assim, em vários aspectos da minha vida, eu posso estar caminhando, posso estar com sucesso, né? Posso estar bem sucedido em alguns aspectos da minha vida, e isso em si não é um sinal claro. Isso pode fazer parte de um quadro de descobrir a vontade de Deus, mas sozinho a prosperidade, o sucesso, né, está indo muito bem, não é suficiente para saber. Agora, tem uma outra circunstância que Deus já colocou dentro dessa mistura, dentro desse contexto. Que agora Jacó enfrentou, ele estava crescendo, mas ele enfrentou uma circunstância, ele estava com uma circunstância boa, que era a prosperidade, mas ele começou a enfrentar uma circunstância negativa, que era esse sentimento, essa animosidade, essa inveja dos parentes, da família, do sogro, né, da família das esposas. Então ele estava com algo que incomodou muito, não era uma coisa assim,
dá para aguentar. Vamos lembrar que o pai dele passou por uma circunstância, assim, era um contexto bem diferente, mas Isaac também, o pai de Jacó, ele teve um tempo no capítulo 26 de Gênesis em que ele estava crescendo muito, ele estava, por causa da fome, da falta de chuva e tal, falta de pastagens, ele foi ficar com Abimeleque, né, na terra de Gerar. E Isaac também começou a crescer muito. E esse crescimento financeiro, né, esse crescimento de riqueza de Isaac incomodou as pessoas de lá também. E Isaac isso também foi algo que empurrou Isaac para fora daquele lugar, e a gente descobre nas entrelinhas, assim, é algo assim bem notável, que Deus falou com Isaac quando ele chegou em Gerar e poderia ter ido para frente, para o Egito, para o sul, e Deus falou com Isaac: não vá para o sul. E aí Isaac ficou ali em Gerar, então ele não foi para o Egito, mas ele estava em Gerar, que pertencia à terra de Canaã, mas como era uma terra assim, um lugar bem dominado por esse rei Abimeleque, aparentemente não era o lugar certo no plano de Deus para Isaac. E aí, quando houve essa inveja, essas contendas, esses sentimentos ruins, e aí os homens daquele lugar ficavam entupindo os poços que Isaac furava, então Isaac começou a entender que não era o lugar dele. Então, tem circunstâncias positivas e tem circunstâncias negativas. E a circunstância negativa influenciou Isaac, ele saiu daquele lugar e foi para um lugar chamado Berseba, que fica dentro de Canaã, e Deus apareceu para ele nesse momento. Então, é muito significativo, como acontece agora com Jacó. Quando Jacó está saindo da terra, em Gênesis 28... Deus aparece para ele e fala assim: vá, eu vou acompanhar, eu estarei com você, mas eu vou trazer você de volta, porque você não pode ficar fora da terra, fora do lugar, assim, é ali que Deus vai edificar seu reino. A terra tem grande significado. Em última análise, a terra de Israel representa a terra toda. E Deus tem esse plano de redimir a humanidade, mas de redimir a terra. E Ele não vai governar a humanidade flutuando em nuvens, Ele vai estabelecer o seu reino na terra. Ele precisa de uma terra, Ele precisa comprar a terra de volta, dominada por pecado, por práticas erradas. Ele precisa, o plano de Deus é introduzir seu povo nessa terra, tirar os cananeus, que eles iam encher o cálice de iniquidade. Deus falou com Abraão: olha, tem que esperar, mas vai chegar a hora que eu vou tirar os cananeus e colocar os seus descendentes, por causa do pecado. Então, Deus tem esse plano, o plano, a fé, as promessas que Deus deu para Abraão, Isaque e Jacó, sim, tinham tudo a ver com a terra. Então, Deus falava quando sair da terra, ou no caso de Isaac, ele até falou assim: não saia, não vá para o Egito, mas quando Isaac voltou para o lugar certo que Deus tinha para ele, Deus aparece. Então, é muito significativo que tem assim, uma reflexão que eu faço sobre toda essa parte da história, nesse caso agora de Jacó, mas isso era válido também para Abraão, para Isaac e para outras épocas da história, porque a história do povo de Israel, se você somar os 4.000 anos, né? Abraão, 2.000 anos antes de Cristo, nós estamos 2.000 anos depois de Cristo. Se nós formos somar os 4.000 anos de história, desde o chamado de Abraão, nós podemos dizer que
Israel, o povo descendente de Abraão, ficou mais tempo fora da terra do que dentro, né? Porque Abraão, Isaque e Jacó ficaram durante um tempo ali peregrinando, mas depois eles ficaram 400 anos no Egito. E depois eles foram para o cativeiro de Babilônia, mas principalmente depois do tempo de Jesus, os 2000 anos que vieram depois, praticamente o tempo todo fora da terra. Então, o que significa estar fora da terra? O que significa voltar para a terra? Então, isso é um tema que envolve a Bíblia toda. Mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus falou com Jacó antes de sair da terra, para garantir, assim, não se esqueça, você precisa voltar para a terra para continuar em aliança comigo e para desenvolver a promessa e para amadurecer e para dar sequência. Agora, eu até coloquei aqui, Deus quebra o silêncio. Então, Deus usou Jacó estava numa circunstância boa, mas Deus permitiu que houvesse uma circunstância negativa, né, com Jacó em relação a Labão, para ele começar a sentir que não tá legal. Mas além da circunstância, agora que vem algo que vai tirar a dúvida mesmo, Deus falou com ele. Versículo 3, Gênesis 31, versículo 3. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Que a gente saiba, durante 20 anos, Deus não estava falando com Jacó. Isso não significa que Deus não estava com ele, né? Mas também nós podemos pensar nos 20 anos, né? Quanta coisa errada da parte de Labão, mas sim, foi uma história cheia de contendas, de brigas internas, e Jacó no fim também tentou usar a esperteza dele para ganhar vantagem sobre Labão. Então foi um período de tempo em que Jacó não estava crescendo no seu relacionamento com Deus, porque era um tempo necessário, era um tempo, nesse caso, nós podemos dizer que Jacó precisou sair da terra dele. Por quê? Poderia ter enviado alguém para buscar uma esposa, como aconteceu com Isaque. Será que Jacó teria que ter saído da terra? Então nós vamos lembrar que Jacó saiu da terra por causa do que ele fez para enganar o pai, o irmão. Ele estava colhendo frutos de uma atitude, de uma ação de engano, uma ação muito desagradável a Deus, e ele teve que colher o resultado, que era fugir da ira de Esaú. Então, nesse período de 20 anos, claro que foi necessário, foi ali que surgiram, né, que ele teve os 12 filhos, né, e uma filha. Então, Deus estava trabalhando, Deus não tinha abandonado Jacó, ele não estava fora da vontade de Deus, ele estava num período de tempo em que ele teve que colher os frutos do que ele tinha feito de errado, e Deus permitiu, Deus utilizou. Deus é tremendo nisso. Deus consegue tirar proveito das situações mais difíceis e consequências de nossos erros. Deus torna para o bem quando nós aceitamos a aliança. Jacó aceitou em Gênesis 28, ele aceitou a aliança com Deus. Ele fez o juramento, ele falou, então, se o Senhor me guardar mesmo, então o Senhor vai ser meu Deus e tal. Então ele estava realmente aceitando as condições, aceitando a promessa, aceitando o relacionamento com Deus. Então Deus é muito profundo, é muito assim, a gente não sabe avaliar todas as circunstâncias, porque quando eu olho para esse período na vida de Jacó, eu vejo tanta coisa errada,
né? Antes, né, a atitude dele com Esaú, aqui, né, nessa época de 20 anos, muita coisa não foi culpa dele, mas ele era uma pessoa, a gente percebe assim, muito na história, que ele era uma pessoa com muitos recursos próprios. Recursos no sentido sim, de estratégia. Jacó era uma pessoa que estava sempre tramando. Ele levou a pior nos 14 anos, mas ele estava sempre tentando garantir e toda a história assim, né, que aconteceu com as esposas e tudo assim, a família, a gente percebe que tinha muita coisa errada ainda, que Deus não tinha ainda alcançado, mas Deus, assim, transformado. Mas Deus não abandona, Deus não larga a pessoa, Deus não está, não estava endossando, não estava aprovando tudo que foi feito, mas nesse momento agora que Deus falou assim, é hora de você ir embora, então Deus quebra o silêncio e Deus começa a falar com ele. E é muito significativo que Deus volta a falar no momento que era para voltar para a terra, porque existem muitas circunstâncias diferentes, às vezes é difícil de aplicar exatamente, mas nós passamos, todo mundo passa na nossa jornada, como a gente não sabe ouvir bem a direção de Deus e nosso coração não é totalmente para Deus e a gente tem tantas coisas que nos impedem de andar na plenitude daquilo que Deus quer para nós. Quantas coisas que nós decidimos, ou atitudes, ou direções nós fazemos, e isso nos impede de viver o que Deus realmente quer para nós, a plenitude dEle, a vontade dEle. E o que Deus quer para nós é que nós sejamos participantes do seu plano de redenção. Então, fazia parte Jacó casar, ter 12 filhos, tudo isso era importante, mas para o plano de Deus começar a andar novamente, num sentido um pouco mais concreto, mas assim, Jacó, mesmo na terra prometida, ele não ia desenvolver, não era um momento ainda que ia começar a estabelecer o reino de Deus, colocar raízes lá na terra. Depois de alguns anos ele teve que ir para o Egito, mas o que Deus queria de Jacó era que ele voltasse para a terra. Então nós temos momentos na nossa vida, se você pensa assim, dos 40 anos de Moisés no deserto, assim, quando ele, depois de matar o egípcio, fugiu. Quando você pensa assim, anos que José do Egito passou, José filho de Jacó, quanto tempo que Paulo teve que ficar no deserto, quanto tempo que Davi. Então, assim, a gente tem esses exemplos na Bíblia e fora da Bíblia, a gente tem exemplos de anos que parecem assim, não está contribuindo, não está fluindo, não está fluindo realmente dentro do propósito de Deus. E tem aquele momento em que Deus chega, e, assim como os 40 anos que o povo de Israel também vagou no deserto. Então a gente tem esse tempo, às vezes, que Deus está trabalhando, transformando, disciplinando, nos ensinando a ter um coração mais puro para Ele, a seguir, a ouvir, ter sensibilidade. Tantas coisas que Deus quer mudar em nós para que nós sejamos participantes. Mas é muito interessante que quando chega a hora, quando Deus fala assim, pronto, é hora, Ele faz a gente sentir incomodado. Eu tenho visto isso em várias épocas na minha vida, assim, você começa a ficar, assim, as circunstâncias, o seu estado interior, situações que incomodam, isso não é uma garantia. Tem situações que incomodam e Deus não está falando para sair de lá, mas tem situações em que Deus realmente quer nos preparar. Porque por causa dessa situação de Labão e os filhos dele ficarem contra Jacó, imagina que Jacó estava muito mais aberto para ouvir a voz de Deus. Então Deus falou com Jacó, no versículo 3, volta para a terra dos teus pais
e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então, nós precisamos dessa garantia. Deus não é aquele que fala, vá e se vire, não, mas vá, vai ser difícil, mas eu serei contigo. Então, versículo 4, aí começa então agora o terceiro passo aqui, e é interessante isso na vida de Jacó. Na verdade, Jacó tinha 4 esposas, mas 2 não tinham status, né, de uma esposa, né? Elas eram servas ou escravas, né, das 2 filhas de Labão, e elas, tanto primeiro a Raquel, depois a Lia, elas queriam que Jacó tivesse filhos por meio delas, mas essas mulheres não eram consideradas uma esposa legítima e nem uma mãe legítima, né? Os filhos das 2 servas eram considerados, né? 2 eram filhos que passaram a ser considerados filhos de Raquel, e outros 2 eram considerados filhos de Lia. Então, elas não tinham esse status de esposa. Então, quando Jacó, versículo 4, ele vai fazer uma conferência, e é interessante isso porque naquela época a gente sente assim, geralmente, que as esposas não tinham muita participação nas decisões, elas não eram consideradas assim como parte da decisão. A gente não escuta Abraão, a gente não lê nada assim sobre Abraão conferindo com Sara sobre algumas decisões importantes. Sara falou com Abraão, pega Agar para ter um filho e tal, mas assim, na decisão de sair de Harã, sair da parentela deles, não aparece que Abraão conferiu com Sara para ver se ela topava ou não. E a hora que eu penso que Sara talvez nem podia saber o que Deus tinha falado com Abraão, foi quando Deus mandou oferecer Isaque. Imagine se Sara soubesse, né, que Abraão iria sacrificar Isaque, como que ela teria reagido? Não tem nenhuma menção de uma conversa, de uma aprovação, e era a cultura daquela época. Agora aqui, Deus falou com Jacó que era hora de sair, e Jacó acha importante conversar com as esposas antes de tomar a decisão. Isso assim, tem uma razão para isso, porque elas iam ter que estar do lado dele e não do lado do pai delas, né? Então Jacó precisava ter o apoio, então ele vai conversar, versículo 4. Então Jacó mandou chamar Raquel e a Lia ao campo onde estava o seu rebanho. Eu fico imaginando, não sei onde que era a tenda, onde que eles moravam, se era muito perto dos filhos de Labão. Então, dá a impressão que ele chama as 2 para o campo para poder conversar com elas, longe dos ouvidos de qualquer outra pessoa, uma conversa sigilosa. Então ele chama ao campo onde estava o seu rebanho. Então vamos ver o que é que Jacó vai falar com as 2 esposas. É até uma coisa estranha para a gente falar, né? Porque a família, no plano de Deus, no padrão de Deus, é uma esposa e os filhos provavelmente eram ainda muito novinhas, né? Novinhos ainda, mas ele tem 2, né? Ele tem 2 esposas, ele tem que conversar com as 2. Até então a gente nem sabe se as 2 eram uma concorrência terrível para quem ia ter mais filhos, mas agora as 2 vieram e até parece que havia uma sintonia, uma harmonia de pensamento entre as 2. Mas vamos ver o que Jacó fala para convencer as 2 de que é hora de ir embora e de largar o pai, a família e o lugar onde elas sempre moraram, de ir embora, né? Então ele vai conversar. Então ele fala no versículo 5, eu vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai, então seu pai, eles podiam ter se ofendido com isso, mas seu pai está
tá com cara virada, ele não tá legal comigo. Mas eu quero dizer que o Deus do meu pai está comigo. O Deus de meu pai tem estado comigo. Agora, versículo 6, vocês sabem, vós mesmos sabeis, que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Eu não vou dizer que Jacó não está falando a verdade, porque ele falou isso com Labão e Labão não contestou. Labão gostava do serviço dele, assim, mas esse tom que Jacó fala, isso faz parte. O que nós vamos acompanhar na vida de Jacó é que Jacó tem muita força natural. Ele tem força natural, ele tem justiça dele próprio, ele tem estratégias. Então, assim, o grande significado da vida de Jacó é como Deus foi trabalhando na vida dele para trazer quebrantamento, para mostrar como Deus, como ele precisava depender de Deus, que ele não era suficiente. Se nós pensarmos dos 3 patriarcas, Abraão representa o relacionamento, assim, Abraão representa o pai, corresponde assim na Trindade, Abraão corresponde ao pai. Ele é a pessoa que tomou iniciativa, ele é o início de tudo, então como Deus Pai é. Isaac, ele simboliza o filho, Deus Filho, porque Jesus como filho, ele também herdou tudo. Deus Pai fez as coisas por intermédio dele. O Jesus como filho, ele é tão eterno quanto o Pai, mas tem essa relação, né? Isaac simboliza Deus Filho. E Jacó simboliza assim a obra do Espírito Santo, porque Jacó é uma pessoa que precisa muito de transformação. Claro que Abraão e Isaac tiveram seus defeitos, mas quando você olha assim, as poucas informações que nós temos de Isaac, ele era uma pessoa muito mansa, não brigava, ele obedeceu a Deus, ele errou naquele tempo lá da esposa dele, né, com Abimeleque. Ele não tinha uma visão certa em relação a qual dos 2 filhos que era o filho da promessa, mas assim, Isaac era uma pessoa assim muito, você não olha para ele vendo assim muitos defeitos. É uma simbologia, né? É uma relação de Abraão representa a obra do pai, Isaac representa a obra do filho e Jacó representa a obra do Espírito Santo. Mas Jacó, assim, se fala assim, mas como que Jacó poderia representar a obra do Espírito Santo? Jacó era tão errado. Mas é justamente isso, ele representa a obra do Espírito Santo para transformar. Então nós vamos ver assim na continuação da história de Jacó, quanta coisa, quanta autossuficiência. E aqui, esse discurso que ele faz aqui para convencer as esposas que eles precisavam ir embora, esse discurso é muito assim, tem muito essa coisa assim, eu fiz tudo certo. E nós sabemos que não era tão certinho assim. Mas não estou dizendo que ele não tivesse feito isso. Versículo 6, com todas as minhas forças eu tenho servido a vosso pai, mas nos últimos anos eu estava cuidando mais de mim do que do seu pai, né? Ele não falou isso, né? Versículo 7, mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Esse número pode ser assim um número simbólico, né? Não que ele tivesse mudado realmente 10 vezes, mas assim, é como você falar assim, dezenas de vezes. Me parece que até essa palavra 10 vezes está no plural, como se fosse dezenas mesmo, né? Dezenas de vezes mudou o meu salário. Assim, o que ele quis dizer, assim, toda hora ele estava mudando porque ele queria achar um jeito de continuar tendo vantagem. Então isso foi, e depois Jacó vai repetir isso nesse capítulo 31, quando ele conversa com Labão. Então era algo que ele realmente algo que tinha acontecido. Porém, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Então,
esse ponto é positivo, né? Jacó talvez estivesse contando muita vantagem, se achava muito certo, muito justo, mas aqui nesse relato que Jacó está fazendo, é interessante que realmente Jacó dá muita honra a Deus. Ele não fala assim, olha, seu pai, ele fez isso para ter vantagem e tal, mas eu fui mais esperto e eu consegui colocar aquelas varas e eu fiz isso. Não, aqui nesse relato que Jacó faz para as esposas, ele não fala nada sobre o que ele fez. Ele falou assim, Deus me protegeu. E olha aqui, ele fala no versículo 8, quando ele, Labão, dizia, os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. É verdade que Jacó estava tentando ajudar Deus, né, mas pelo menos aqui, Jacó está reconhecendo que quem fez nascer de um jeito que ia favorecer Jacó foi Deus. Então, quando Labão fala assim, os salpicados serão teus, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia, não, agora não está dando certo, vamos mudar isso. Os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava listrados. Então, esse negócio dos irmãos, né, delas, né, os cunhados, falarem, Jacó está roubando do nosso pai, ele está dizendo aqui, Jacó diz no versículo 9, assim Deus tomou o gado de vosso pai, os rebanhos do vosso pai, e deu a mim. Então, pelo menos aqui, isso é uma coisa bem interessante, que Jacó está honrando a Deus, está dizendo, olha, quem foi a causa de tudo isso foi Deus. E agora ele conta uma experiência que ele teve. Versículo 10, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Pelo que eu andei lendo e pesquisando, era muito raro ter bodes listrados, salpicados e malhados. Eles não tinham, isso era uma raridade. Então ele viu no sonho que todos os bodes, os progenitores, eles eram listrados, salpicados e malhados. Então Deus estava mostrando para ele num sonho. Agora, o relato desse sonho tem uma parte aqui que é um pouco difícil de entender, porque ele está falando sobre uma época em que ainda ele estava trabalhando para conseguir ter o próprio rebanho, mas aqui no versículo 11, assim, parece que é o mesmo sonho, mas não faz muito sentido ser assim, tipo um tempo atrás, porque o que vai acontecer no sonho, me parece que pode ser um outro sonho, não sei, fica um pouco difícil de entender isso aqui. Mas no versículo 11 fala, disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. O anjo de Deus é o próprio Deus falando com ele, é Jesus aparecendo para ele, né? Então, versículo 12, prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois vi tudo que Labão te vem fazendo. Essa parte deve ter sido anteriormente mesmo, né? Quando Deus falou assim, olha, eu estou vendo... Eu vi tudo que Labão te vem fazendo e eu vou te abençoar. É tão importante isso. Jacó, ele ainda não sabia muito, ele está reconhecendo Deus, mas nós lemos no capítulo anterior que Jacó estava fazendo tudo o que ele podia, escolhendo os mais fortes, tentando ter vantagem, mas assim, quando Deus nos defende, quando Labão quer fazer o mal e Deus defende, isso é que é maravilhoso, isso é que nós precisamos ter Deus nos defendendo e não a gente entrando nessa briga, né? Essa briga que Jacó estava com o sogro dele era uma briga carnal, mas ele está reconhecendo quem deu a vantagem, quem deu a vitória foi o próprio Deus. Agora o versículo 13
é que talvez tenha acontecido depois, porque o sonho de que Deus ia abençoar deve ter vindo um tempo antes, quando ele estava ainda nessa fase de conseguir acumular rebanhos. Mas o versículo 13 é muito significativo. Pode até ser a mesma palavra que foi relatado no versículo 3, mas assim, Deus está quebrando o silêncio, Deus está se manifestando, Deus está dizendo: Jacó, é hora. E isso é tão importante, a gente conhecer a voz de Deus. Dentro de circunstâncias a gente pode ter confusão, é Deus falando. A circunstância positiva não significa necessariamente que eu estou na vontade de Deus. A circunstância negativa não significa necessariamente que eu preciso mudar. Mas quando Deus fala, isso você consegue ver como isso se encaixa nas circunstâncias. Então Deus já tinha abençoado Jacó, ele já tinha enriquecido bastante, agora ele está enfrentando um ambiente negativo e Deus está falando com ele: é hora de sair. Agora, o que Deus fala? No versículo 3, ele falou que era para voltar para a terra dos pais. Ele está saindo, é para ele sair, assim como Abraão saiu, né? Assim como a mãe dele saiu desse lugar que ele estava, ele precisa sair. Esse movimento de sair é tão importante, é muito significativo. Na época que, depois do cativeiro na Babilônia, chegou uma hora que era para voltar, que Deus usou o decreto de um rei pagão, e Deus mostrou: é hora de voltar. Naquela época, Deus tinha dado até o prazo, 70 anos. Daniel entendeu que era hora de sair. Então, esse movimento, nós vivemos espiritualmente tão fora da nossa herança, tão fora do lugar onde Deus pode realmente construir algo sólido, e tem uma hora que Deus fala assim: saia do lugar que você está. Isso pode ser saída também de posição, né, de sair assim, se a terra tem a aplicação literal da terra de Israel no plano de Deus, mas tem essa aplicação espiritual, que pode ser um lugar geográfico. Deus pode falar: é hora de sair de onde você está, ou do seu emprego, do lugar geográfico, ou de vários contextos onde você está naquele momento, e Deus fala assim: é hora de sair, é hora de dar um passo, é hora de ir em direção àquilo que eu prometi. Nós não temos, Jacó não ia voltar para um lugar que ele ia possuir, era a terra de peregrinação ainda, mas era a hora dele sair. Agora, o que Deus fala com ele no versículo 13? Eu sou o Deus de Betel. Olha, né, já fiz menção a isso, né? É tão importante entender que Deus estava lembrando Jacó, assim: lembra 20 anos atrás? Lembra do sonho? Lembra da promessa que eu fiz para você? Lembra do voto? Ele vai falar aqui, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Isso foi o que Jacó fez depois do sonho. Jacó achou que aquele lugar era tão significativo que ele colocou óleo sobre aquela pedra, e onde me fizeste um voto. Olha, eu acho tão interessante, tão estimulante pensar que Deus lembra de uma experiência, Deus se identifica como Deus. Deus não é o Deus só de Betel, né? Mas por que ele fala Deus de Betel? Porque foi o Deus que ele conheceu em Betel, foi o Deus que se manifestou para ele ali. Então, Deus está falando com Jacó: olha, 20 anos, né, se passaram, e eu não falei com você nesse tempo, mas agora estou falando. Agora eu sou aquele Deus que prometeu que ia trazer você de volta, que ia acompanhar você. Então é maravilhoso saber que Deus nos acompanha, apesar dos nossos erros, apesar de tanta coisa que
que às vezes nós possamos ter até nos afastado do centro, ou assim, nos distanciado, né, daquilo que Deus realmente queria, porque estar fora da terra é estar com Deus, né, Deus que mandou o povo para o cativeiro na Babilônia. Deus falou assim, não tente resistir, não tente ficar aqui na terra, é para sair, é para acompanhar mesmo, é para ir embora. Mas estar fora da terra é estar fora do lugar onde Deus vai cumprir suas promessas, onde Deus vai estabelecer o seu reino. Então, é muito importante, individualmente, mas mais ainda coletivamente, Deus conduzir o povo, Deus conduzir o seu povo para um lugar onde ele pode construir a casa, onde ele pode fazer algo significativo para levar seu plano para frente. Então, agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então, nós estamos aqui nesse terceiro ponto. Então, Jacó fez toda essa defesa, toda essa apresentação para Raquel e Lia. Então lhe responderam, versículo 14, lhe responderam Raquel e Lia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Então, qual que era o objetivo de Jacó? Ele queria saber se elas estariam com ele, porque ele estava prevendo que não ia ser fácil sair de lá. Tem muitas coisas que nos prendem no lugar, mesmo sendo um lugar de escravidão, um lugar fora realmente da provisão, daquilo que Deus quer. Deus permite prosperidade. Os exilados no tempo do cativeiro da Babilônia prosperaram muito. Agora, nesses 2000 anos de diáspora, os judeus espalhados pelo mundo, os judeus sofreram muito, foram muito oprimidos, foram mortos, foram perseguidos, mas em diversas épocas, em diversos lugares, houve épocas na Europa, na Espanha, na Alemanha, na Europa Oriental, houve vários lugares em que, em alguns momentos, os judeus prosperaram muito, e recentemente nos Estados Unidos, nas Américas, né? Tem judeus, não são todos, mas tem judeus que têm sido grandemente abençoados. E quando a nação, de Estado de Israel foi restaurada, assim, foi restaurada para voltar para lá, depois criou-se o Estado, então muitos judeus não queriam largar a prosperidade deles para voltar para o lugar que é a herança, que é o lugar para eles, né? Que Deus prometeu e que Deus tem planos para cumprir. Mas quando surge, por exemplo, recentemente houve alguns ataques lá na Europa, então quando tem situações difíceis, né, essa circunstância, então muitas vezes eles percebem que é hora de voltar. Mas então as duas esposas, né, Raquel e Lia, elas falam assim: olha, nós não nos sentimos nem que temos herança, nem que estamos sendo favorecidos por nosso pai. Temos nós alguma herança? Versículo 15, ele nos considera como estrangeiras, pois ele nos vendeu. Labão vendeu 14 anos de serviço escravo, foi o preço, né? Ele nos vendeu e ele não passou nada disso para nós. Ele nos vendeu e consumiu tudo que foi pago para nós. Agora toda a riqueza que Deus tirou, elas concordam, Deus tirou de nosso pai, é nossa, por direito é nossa, e de nossos filhos. Portanto, e aqui tem uma palavra que toda família gostaria que sempre ouvisse, né? Que quando Deus fala, assim, sempre é importante ter
A situação hoje, Deus quer falar não só com o homem, não só com um, mas assim, é tão importante quando Deus fala com um e o outro, os filhos, a família, essa aprovação da família, seja família natural, família espiritual, quando Deus fala, que as pessoas possam dizer, não, eu entendo que realmente Deus está falando. E aí elas falaram, portanto, final do versículo 16, portanto, faze tudo o que Deus te ordenou. Elas estão firmes com ele. Se Deus falou, a gente percebe, elas concordaram, perceberam tudo e concordaram assim, Deus falou, agora então, Jacó, faça tudo que Deus colocou no seu coração e que Deus falou com você. Então, isso é muito importante. E esse último ponto, que vai ser realmente o tema da próxima aula, não ia ser fácil para Jacó sair de lá. Outra vez, pode até ter sido essa tendência de Jacó, assim, Deus falou com ele, é hora de sair, mas ele tentou fazer, ele fez do jeito dele. É difícil avaliar, a Bíblia não faz uma avaliação se Jacó estava certo ou errado, mas versículo 17 fala, então se levantou Jacó, pôs seus filhos, suas mulheres sobre os camelos e todo o seu gado, e a fim de ir embora, né? E ele aproveitou, versículo 19, que Labão tinha ido tosquear suas ovelhas. Versículo 20 fala, Jacó enganou a Labão e fugiu, versículo 21, fugiu com tudo o que tinha. Então, ele não foi corajoso para acreditar, assim, a Bíblia não fala que ele devia ter feito isso, mas assim, nós podemos tirar duas conclusões. Uma, que realmente Jacó estava numa situação difícil, porque Labão não ia soltar fácil. Então, isso é verdade. Jacó não fez isso às escondidas por simplesmente assim, não quero contar. Ele realmente tinha medo, ele tinha receio, e Labão realmente perseguiu, foi atrás dele para não deixar ele embora. Então, Jacó teve que fugir. Agora nós podemos, é uma conclusão possível, a Bíblia não afirma isso, mas é possível que Jacó tivesse com essa tendência natural, né? Deus falou que é para ir embora, talvez Deus quisesse que ele enfrentasse Labão, sabendo que se Deus falou, Deus daria condição para ele ir embora. Deus não ia abandoná-lo. Mas nós vamos ver isso na história que continua, quando Jacó se encontra com seu irmão Esaú. Jacó tem medo, e não é um medo sem fundamento. Jacó não é uma pessoa assim que tem medo do que não precisa ter medo. Não, ele tinha medo de Labão porque ele conhecia Labão. E ele tinha medo de Esaú porque ele conhecia Esaú. Agora, o que Jacó precisava aprender a ter é confiar em Deus e crer que Deus daria uma saída. Jacó foi uma pessoa, desde o início, desde quando ele enganou seu pai e Esaú, Jacó, ele achava que ele tinha que usar a inteligência dele, a esperteza dele, para cumprir o que Deus queria ou o que o próprio Jacó queria. Então ele tinha muita essa dependência, essa confiança em si mesmo, e Deus foi trabalhando com ele para mudar isso. Então é interessante que essa saída de Jacó, ele está saindo desse lugar para voltar para a terra prometida, a terra que Deus, na terra de Israel. Isso faz paralelo com a própria saída de Abraão. Tem vários paralelos, mas tem também um paralelo com a saída futura do povo de Israel no tempo de Moisés, porque Jacó também estava sendo explorado, estava sendo oprimido por Labão, e quando ele saiu, o faraó, no fim, deixou sair quando os primogênitos morreram, mas depois o faraó voltou atrás e
perseguir o povo de Israel, o que Labão vai fazer no restante desse capítulo. Mas é muito significativo entender como Jacó entendeu que era a vontade de Deus pelas circunstâncias, pela voz de Deus e pela confirmação da família. Isso é muito importante, principalmente nos nossos dias, aplicar isso. Assim, ele viu que a circunstância incomodava, Deus falou com ele, mas ele também foi colocar isso diante das esposas para ver se elas iam concordar. Então, foram 3 coisas que Deus fez, que Jacó entendeu que era hora de sair, né? E essa saída pode representar qualquer mudança na nossa vida, que Deus prepara as coisas, Deus quer que a gente mude muitas vezes algumas circunstâncias, mas tem esse significado especial de sair de um lugar que não era o lugar dele, não era o lugar que Deus prometeu para ele. Ele tinha que passar lá por um tempo, né? Mas ele era hora de voltar, era hora dele entrar, engrenar no plano de Deus e deixar Deus continuar trabalhando na vida dele. Então, tudo isso tem bastante significado e bastante coisa que nós podemos aplicar na nossa vida. Senhor Deus, o Senhor não abandonou Jacó, apesar de tantas coisas que ele tinha, como nós também temos, tantas dificuldades, tanta confiança própria, tantas vezes que nós agimos com nossa sabedoria, tantas vezes que nós temos os nossos planos, as nossas estratégias, a nossa esperteza, a nossa tentativa de ajudar a cumprir o que o Senhor prometeu, mas o Senhor não abandonou, o Senhor acompanhou como o Senhor prometeu. E o Senhor foi protegendo, livrando de todo o mal, e nós cremos que o Senhor tem algo tremendo para fazer, como o Senhor tem em todas as gerações, o Senhor tem também na nossa, tem algo para ser feito, para nós podermos voltar para a terra, voltar para o lugar que o Senhor tem ordenado, o lugar que o Senhor pode edificar algo sólido. Então nós desejamos muito estar atentos, sintonizados, ver os sinais, ouvir Tua voz, buscar a confirmação para que o Senhor possa cumprir o Teu propósito na nossa vida também. E pedimos que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Amém.